pedido de vistas, adiou a apreciação de um parecer sobre o pedido de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, votou para arquivar um dos processos contra o parlamentar. Patrícia, essa era uma representação do PT que alegava exatamente sobre o quê? Sobre o que do Eduardo Bolsonaro, né? Falava ali, falando também sobre uma atuação do filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. O presidente Lula também deu uma declaração hoje em entrevista, né, a rádios da Bahia sobre essas negociações do governo americano. Explica pra gente o que a gente tem de novidade. É isso mesmo. O governo Lula citou muito rapidamente, agora há pouco, em uma entrevista, que o governo brasileiro já entrou em contato com o secretário designado pelo governo americano, pelo presidente Donald Trump, para avançar nas tratativas em relação ao tarifaço. O Itamaraty confirmou, e não só confirmou, como também detalhou, falou que o Marco Rubio e o Mauro Vieira combinaram uma reunião em Washington. Vou ler um trechinho aqui da nota. Falou que eles telefonaram ontem, né, e que na ocasião, após um diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião aproximadamente em Washington, em uma data ainda a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômicas e comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes. Ou seja, vem um encontro aí em Washington. Mas em relação ao Eduardo Bolsonaro também, que você comentava agora há pouco, ontem o relator do caso dele lá no Conselho de Ética, a gente lembra que o mandato do Eduardo Bolsonaro hoje ele corre diferentes riscos, né? E um desses riscos era justamente esse processo que está acontecendo lá no Conselho de Ética. Foi instaurado a partir de um pedido do PT e ontem o relator ele votou para arquivar. Ele falou que vê como equívoca e o PT alega que o Eduardo teria quebrado o decoro parlamentar por estar agindo, segundo o Partido dos Trabalhadores, contra os interesses brasileiros lá nos Estados Unidos, desde que ele se mudou para os Estados Unidos. E aí, agora, a comissão, por enquanto, ainda não votou esse requerimento do relator, o Marcelo Freitas, ficou para a próxima sessão, e aí o colegiado pode decidir, né, acatar esse requerimento do relator, e aí, nesse caso, se eles entenderem que realmente esse caso pode ser arquivado, governistas ainda podem tentar algum recurso, e aí também tem um segundo caminho, que é eles derrotarem esse relatório e falar que não, que sim, de fato, tem indícios de que o Eduardo merece ser investigado nesse caso. Aí, sendo assim, o colegiado, o Conselho de Ética teria que eleger um novo relator para o caso. Mas fato é que, por enquanto, está um pouco indefinido, vai ficar para a semana que vem, o Conselho de Ética vai decidir se arquiva ou não esse requerimento contra o Eduardo Bolsonaro. Além dessa questão da atuação dele nos Estados Unidos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também está meio... A situação política dele ali na Câmara dos Deputados está um pouco incerta por conta da questão das faltas, né? Que ele está acumulando faltas injustificadas. A oposição até tentou uma manobra ali, nomeá-lo como líder da minoria, mas não deu muito certo, o Gumota frustrou e, por enquanto, o Eduardo Bolsonaro segue indefinida a situação dele aqui no Brasil. Tanto a situação política quanto a situação jurídica, né? Porque a gente lembra que ele também foi denunciado pela PGR. Eu queria só voltar nessa parte da entrevista do presidente Lula. A gente até separou um trecho do que disse o presidente sobre principalmente essa interlocução, essas negociações com os Estados Unidos. E aí, quero até pedir o Fred também para poder comentar aqui com a gente. Ele fala, como a Patrícia falou, né, que começou que ontem um secretário de Estado, Marco Rubio, né, ligou para o ministro Mauro Vieira, né, e que talvez vai começar as conversas a partir de agora. E aí, essas frases que a gente separou aí para você, ele fala: te confesso que fiquei surpreso com o resultado da conversa. Parecia que não ia acontecer, que era impossível. Nos encontramos rapidamente no salão de espera, isso ele estava falando do presidente Donald Trump, e segundo ele... o presidente disse que pintou um clima. O dado concreto, segundo o presidente Lula, é que tem uma expectativa de que houvesse ali uma discussão. Ele ligou da forma mais gentil que um ser humano pode tratar o outro, e em tratando de forma civilizada, cada um tratando o outro de forma civilizada. Fred, surpreende isso? Não, é esperado mesmo, assim. O Lula, ele coloca como um fato surpreendente, o Trump também foi muito espontâneo no pronunciamento dele na ONU, mas houve toda uma articulação por trás, houve toda uma negociação. É importante esse passo da ligação do Marco Rubio, porque há uma expectativa de como ele vai se comportar em relação à condução dessa negociação. Ele vai ter um caráter mais ideológico ou não, né? Exatamente. Como ele vai fazer, como ele vai conduzir e qual vai ser a orientação,
né, do Donald Trump em relação a isso. Então, vamos aguardar. Essa já é um bom sinal, né? Vamos ter uma esperança de que essas negociações avancem. Não vai ser uma negociação conduzida pelo Lula, vai ser mais encabeçada realmente pelo Geraldo Alckmin e pelo Fernando Haddad e pelo Mauro Vieira. Então vamos ver como é que vai se desenrolar, mas eu acho que é uma questão que é mais ou menos esperado, sim.